noite, graça e paz, prazer e responsabilidade de estar aqui nesse lugar, nesse momento onde a palavra precisa ser exposta, pregada, fidelidade ao texto. O Senhor seja conosco. Nós vamos continuar a fazer a exposição da carta aos Colossenses, da continuidade daquilo que temos falado já há algumas semanas, acompanhando o pensamento do apóstolo Paulo, aquilo que a Escritura Sagrada diz e procurando aplicar em nossas vidas. Colossenses capítulo 3, e nós vamos caminhar dos versículos 5 até o versículo 11. Gosta de anotar título de mensagem? Essa eu coloquei: a união com Cristo e o despojamento da velha humanidade. Diz que a gente vai falar. Hoje nós vamos ser convocados a repensar o conceito e a realidade da conversão e da união com Cristo. Creio que isso é importante para nós, sobretudo no momento que nós vivemos como igreja, em que o Senhor chama a sua igreja a uma reforma, chama a sua igreja a um retorno à realidade da sua fé e aquilo que a Escritura ensina, o retorno à Escritura. Então, capítulo 3, versículo 5 até o 11, ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Senhor, que as nossas mentes sejam levadas cativas à ação do Teu Espírito nesta noite, quando a Tua Santa Palavra será exposta e pregada nesta igreja. Seja com a minha vida, com a vida daqueles que se deslocaram de suas casas para estarem aqui. Amém. Confessamos diante de Ti nossas limitações e reconhecimento de nossa natureza pecaminosa, mas também confessamos diante de Ti a fé que temos na cruz do Teu Filho e naquilo que por meio dela nos tornamos. A Ti seja dada a glória e a honra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, na mente de Paulo, a conversão é o mesmo que está unido a Cristo. Na mente desse apóstolo e de todos os escritores do Novo Testamento, não há possibilidade de alguém se dizer convertido e não estar unido a Cristo. E estar unido a Cristo traz implicações severas para todos que entendem ter sido convertido. Alguém pode perguntar, como já perguntaram algumas vezes: pode alguém convertido perder a sua salvação? Você já deve ter ouvido essa pergunta. Já ouvi algumas vezes. E a gente vai entender, se na mente de Paulo conversão é o mesmo que está unido a Cristo, como que nós poderíamos nos desvincular dele? Porém, ao perguntar isso, nós podemos responder a
convertido perder a sua salvação? Depende. Aí você não se assuste. Do que depende? Depende do que se entende por conversão. Se conversão é uma experiência emocional de determinado momento, de alguém que num culto se emocionou, chorou e disse: esse lugar é bom, eu vou ficar aqui. Se conversão é isso, então a salvação pode ser perdida, porque não é todo culto que você vai ter emoção, choro ou coisa parecida. Se conversão é: gostei desse lugar, dessas pessoas, isso me faz muito bem e eu vou ficar aqui. Se conversão é isso, pode ser perdido, porque você pode se familiarizar com pessoas hoje e se aborrecer com elas amanhã. E se a tua conversão é atrelada a isso, você pode perder-se. Agora, se conversão é fruto do reconhecimento da nossa natureza pecaminosa e de estarmos, por natureza, debaixo da ira de Deus, e ao reconhecermos isso, confessarmos o nosso pecado e nos agarrar com fé à obra de Jesus Cristo na cruz, se isso é a nossa conversão, jamais perderemos a nossa salvação. Isso talvez seja um ponto que as pessoas confundem muito. Achamos que choros e idas à frente é o mesmo que conversão. E às vezes não. Às vezes são passos movidos pela emoção ou passos movidos por alguma coisa que a pessoa se identificou. Se conversão é: poxa, lá naquela igreja as pessoas estão crescendo, estão construindo, estão conquistando, a vida está melhorando. Se conversão é isso, você pode também perder essa salvação. Que nem sempre conquistamos, nem sempre avançamos, muitas vezes lidamos são com os obstáculos e portas fechadas. Interessante, porque Paulo está falando que conversão é mesmo que união a Cristo. Ele está na mente, tem isso na mente dele quando ele está escrevendo essas palavras aqui. No Catecismo Reformado de Heidelberg, na pergunta 88, tem uma coisa muito interessante, que a pergunta diz assim: quantas partes há na verdadeira conversão? Catecismo que usado exatamente para catequizar, para ensinar, para instruir, sobretudo os novos convertidos. Quantas partes há na verdadeira conversão? E a resposta do catecismo: duas. A morte do velho homem e o nascimento do novo. Isso quer dizer que ninguém se converte sem que tenha morrido para o velho e nascido para o novo. Então são pontos importantes. E esse texto deixa isso bem claro. Esse texto fala do despojamento do velho e do revestimento do novo, como algo que vai legitimar a união com Cristo, que vai ratificar de fato que esse povo é povo de Deus, porque está em Cristo. Quando eu digo que para Paulo a conversão é o mesmo que está unido a Cristo, você pode ver isso claramente no capítulo 3, verso 2, porque diz: nós morremos e a nossa vida está oculta em Deus juntamente com Cristo. Você vai para a carta dele aos Coríntios, ele diz: aquele que se une ao Senhor forma com ele um só espírito. Então não tem, na perspectiva bíblica neotestamentária do Novo Testamento, não há nenhuma possibilidade de uma conversão que não venha nos unir a Cristo, formando nós um corpo cujo ele é a cabeça, esse corpo que tem ele como cabeça. Se a conversão é a inserção nesse corpo, a união com Cristo, que Paulo tem isso em mente. Nós precisamos entender esse texto aqui à luz de todo o contexto da carta que a gente tem falado aqui e à luz do propósito de Paulo ao escrever. Paulo está combatendo uma heresia colossense, uma heresia filosófica que tomava conta daquela região e que ameaçava a igreja.
E Paulo escreve, então, combatendo essa heresia e estimulando a igreja a estar firme em Cristo e crescer nele. Na mente dele, não há como ter crescimento espiritual se não estivermos firmes em Cristo. E a questão para ele também, estar firme em Cristo é resultado de conversão. Agora, se conversão é o mesmo que adesão, o mesmo que emoção, o mesmo que um passo à frente, tudo isso pode ser perdido. É verdade. Agora, se conversão é reconhecimento de pecado que está debaixo da ira, coração contrito e arrependido, e um voltar-se com fé para aquilo que Jesus fez na cruz, isso ninguém nos tira. Eu quero fazer alguns apontamentos do texto, tirar algumas lições importantes sobre o conceito de conversão na Escritura e sobretudo nesse texto, e depois, como de costume, fazer algumas aplicações das nossas vidas. Então, o primeiro ponto é esse: nós precisamos entender o que Paulo está escrevendo aqui, do versículo 5 até o versículo 11, semana que vem a gente vai do 12 em diante. A gente precisa entender isso à luz do seu contexto. Paulo está escrevendo, como eu disse para vocês, ele está preso, ele reconhece que tem uma heresia filosófica perigosa em Colossos, ele recebe essa informação por meio de Epáfras, que era um que fazia parte da sua equipe apostólica. Esse homem preso, então, se preocupa com a legitimidade da fé dos colossenses. Ele escreve, então, repreendendo essa heresia, destronando essa heresia, argumentando teologicamente sobre a verdade da fé cristã, e ele escreve a esses irmãos dizendo que não há possibilidade de crescimento, de firmeza que não seja em Cristo, como não há possibilidade de nenhum tipo de espiritualidade além de fora de Cristo. Daí a doutrina da união com Cristo. Tudo que eu sou, tudo que eu passo a ser, tudo que eu desenvolvo está diretamente relacionado à minha união com Cristo. E aqui a gente vê questões problemáticas do nosso tempo que começam a saltar os nossos olhos. A gente vê, por exemplo, uma santificação hoje que é muito atrelada a questões externas. As pessoas vão sempre tentar fazer alguma coisa externa para se sentir santo e se sentir crescendo em Deus. E Paulo está combatendo isso, porque o crescimento em Deus nunca está em elementos externos, está sempre em elementos internos, da nossa união com Cristo. Então, quando não há essa união com Cristo, para a pessoa se sentir firme nele, vai ter que se apegar a alguma muleta. Daí as intermináveis práticas de santificação, que você já deve ter percebido junto comigo, que não santifica ninguém. Paulo já disse isso aqui, eles não têm poder nenhum contra a sensualidade. Vamos nos envolver com um monte de coisa na igreja e vamos continuar pecando. Vamos nos envolver com um monte de estereótipo e adereços religiosos, vamos continuar maliciosos, vamos continuar malandros, vamos continuar mentindo, vamos continuar tocando a nossa vida com as marcas do velho homem. Outro ponto interessante do texto é que Paulo vê conversão como um deslocamento do velho Adão para uma inserção no novo Adão. O velho Adão trouxe marcas que ele vai aqui, como ele classifica aqui, não sei se isso está dentro da estética literária de Paulo, mas ele faz uma sequência de 5 pecados. Os primeiros são pecados relacionados ao uso distorcido do sexo. É o que ele vai dizer, por exemplo, no verso 5, ele diz: façam morrer. Agora, aqui o ponto interessante a gente poderia ler isso sem medo de errar, faça morrer o que está morto. Porque Paulo disse: se morreste, vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo, então não tem possibilidade de ter morrido com Cristo e viver ainda a vida do Adão. O que ele está dizendo faça morrer o que está morto. E isso são implicações grandes para nós que enchemos a nossa boca e falamos: somos convertidos a Cristo, somos cristãos, nos identificamos com Cristo. É a ideia de cristão, nos identificamos com Cristo.
Então ele vai classificar aqui 5 pecados, ele vai dizer prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e por último ele coloca um pecado que é relacionado à idolatria. E aí vocês devem ter lembrado quando eu falei que a idolatria desencadeia a imoralidade. E Paulo aqui, de uma maneira misteriosa, atrela a avareza à idolatria. A implicação severa aqui é que o avarento tem o dinheiro como seu Deus. Por isso ele é idólatra. E se ele é idólatra, porque colocou outra coisa no lugar de Deus, ele tirou Deus da sua vida e ele está livre para fazer as coisas do jeito que ele acha que deve ser feito. Por isso abre o caminho para a imoralidade. Então são 5. Os outros 5 pecados que ele vai classificar são pecados relacionados ao uso do comportamento humano. Ele vai dizer no verso 6, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No verso 8 ele diz, agora porém despojai-vos. Aí vem uma outra classe de pecados aqui, oriundos lá da obra de Adão. Qual é o pecado? Ira. Não tem nada a ver com a ira de Deus. A ira de Deus é um reflexo da sua santidade e do seu amor. A ira humana é um reflexo da raiva. É um reflexo da natureza carnal, da raiva, da mágoa, do rancor, do ressentimento. É quando você tem sangue nos olhos e quer voar no pescoço de alguém. Na sua ira, Deus não voou no nosso pescoço. Na sua ira, Deus entregou seu filho. Então é uma diferença muito grande entre a ira de Deus, da qual nós somos tirados, e a ira humana, que é aqui relacionada com um dos pecados. Indignação, maldade. Já viu o crente maldoso? Você já viu, já? Agora olha para dentro de você e você pode enxergar um lá também. Fala, Deus! Olha para dentro. Nós podemos enxergar um desses maldosos, porque nós somos por natureza maliciosos. As crianças aprendem malícia conosco. A gente, por conta do pecado, a gente tem muita dificuldade de ver pureza nas coisas. Por conta do pecado, a gente tem um olhar de desconfiança de tudo que se faz, de tudo que está à nossa volta. E o cristianismo, como disse C.S. Lewis, é simples e puro. Ele precisa de pureza. Então ele vai falar de maledicência, linguagem obscena, que as linguagens depravadas, hoje tão comum no vocabulário nosso, que nos falamos convertidos, somos cheios de gracejos, piadas e linguagem, muitas vezes, que não estão muito distantes das linguagens dos ímpios. Só que nós estamos falando que nós somos convertidos a Deus. Estamos no novo Adão. E Paulo está aqui. Repare como ele está aqui na luz do contexto da carta. Ele vai dizer: não mintais uns aos outros. Princípio esse que ele repete nas cartas dele. O mentir um para o outro, a malícia, o trapacear, o enganar, o pedir e não pagar, tudo isso não está relacionado a quem é convertido. São pontos aqui. Agora veja bem, por que Paulo está escrevendo isso aqui? Porque esses leitores de Paulo estavam sendo induzidos a se sentirem mais espirituais por aquilo que eles chamavam de rudimento do mundo. Eles estavam sendo induzidos a sentiram-se mais espirituais por desenvolvimento de culto místicos, legalistas. Quanto mais eles se sentiam entrando num possível mundo invisível, sobrenatural, espiritual, mais eles se sentiam como se fossem mais espirituais do que os outros, embora levando consigo ainda toda a natureza pecaminosa de Adão. O que Paulo está dizendo? Essa velha natureza
não se desfaz por cultos místicos e por espiritualidade de transe. Desfazer dessa velha criação só ocorre quando há verdadeira conversão, que nós somos unidos a Cristo, e ela não vai se desfazer por muita oração, por muito jejum, ela vai se desfazer por determinação daquele que se converteu. Paulo não está aqui dando uma sugestão, Paulo não está aqui falando de 7 semanas para você largar a linguagem obscena, ele está falando larga, despoja isso. Ponto interessante é, para a gente refletir teologicamente, por que Paulo está falando despoja e às vezes a gente acha tanta dificuldade de despojar? Nós precisamos entender nossa conversão. Porque se estamos unidos a Cristo, tudo o que a Bíblia pede para nós fazermos, nós podemos fazer. Então aqui não é uma opção nem uma sugestão, é uma ordem, é um imperativo, é uma lei da graça de Deus. Se estamos em Cristo, o velho deve ser despojado e o novo deve nos revestir. O nome disso é santificação. Então a gente tem doutrinas centrais aqui nesse texto: regeneração, conversão, santificação e comunhão dos santos. A comunhão está vendo verso 11. Todos estão em Cristo, não pode haver nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita. E aqui a gente vê como o cristianismo une. Hoje, o cristianismo é chamado de intolerante, que não, a tolerância do cristianismo está aqui, porque em Cristo se une judeus, não judeus, bárbaro, que era todo aquele que não era considerado dentro da cultura grega, e cita, que era uma classe ainda mais inferior, era a escória de tudo. Paulo está dizendo, todos esses são os mesmos em Cristo e são irmãos. Isso é cristianismo bíblico. Então, o primeiro ponto para a gente entender aqui é esse contexto. Para Paulo não havia nenhuma possibilidade de dissociar realidades espirituais de experiências práticas. Então, na cabeça dele é uma coisa lógica. Se nos convertemos, se estamos unidos a Cristo, isso não é uma experiência espiritual invisível, que ninguém vê, que ninguém toca, só você sente. Ele está dizendo que isso é uma realidade espiritual que precisa ser visto de forma prática. Ou seja, em outras palavras, se formos unidos a Cristo, precisamos mostrar na nossa vida a vida de Cristo. Porque somos cristãos. Daí você vai entender no capítulo 3 porque ele diz, quando Cristo se manifestar, vocês também se manifestam com eles. Há uma manifestação de Cristo em nossas vidas hoje, e nós vamos manifestando a nova vida no tempo em que nós vivemos por causa disso, e essa nova vida será então manifestada de forma completa no escatônio, quando ele vir na sua glória. São implicações. Quando você olha para um texto desse, nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e pensarmos que tipo de conversão. O que é a minha conversão? É uma convicção teológica? É uma tese teológica? Por que eu digo que eu sou convertido? Porque eu sei que a conversão é um resultado de arrependimento e fé. É isso que me dá a legitimidade da conversão. Eu sou convertido porque um dia eu fui lá na frente e alguém pôs as mãos sobre mim e eu fui arrolado num hall de membros. Por que eu sou convertido? Porque eu sou convertido porque eu nasci num berço evangélico, talvez esteja na hora até de sair do berço, mas essas são ideias de conversão que a Bíblia não vai tratar por essas categorias. A Bíblia vai dizer assim, se você é convertido, o Cristo ao qual você foi unido precisa ser visto na tua vida. Isso é conversão. É arrancar-se de Adão e unir-se a Cristo. Conversão. É isso que Paulo está falando aqui aos Colossenses, livrando essa igreja de levar uma espiritualidade pelas filosofias místicas. Isso é uma coisa que eu tenho repetido tanto, mas é uma coisa tão comum, tão comum. Há pessoas que se sentem espirituais porque têm cargo na igreja,
há pessoas que se sentem espirituais porque têm muito tempo na igreja, há pessoas que se sentem mais espirituais porque praticam regras de santificação, segundo eles, mais do que os outros. E Paulo está colocando todo mundo aqui sob o crivo da realidade bíblica. Quem é convertido? Aquele que saiu de Adão e que uniu-se a Cristo. E ao fazer isso, a vida do velho Adão é despojada e a realidade do novo Adão nos reveste. Aí você vai ter que olhar, como eu tenho que olhar para a nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, entre os nossos vizinhos, na nossa faculdade, na universidade, na escola, no condomínio. Quem eu sou lá? O velho ou o novo Adão? Que sentido tem eu dizer que eu sou convertido e aqui cantar louvores e me emocionar, se em casa eu berro com os meus filhos a ponto de desenvolver? Onde está Cristo? Onde está a minha coisa? Como que eu posso atrelar a emocionalidade de um culto com os meus gritos com a minha esposa dentro de casa? Como que eu posso associar conversão se eu quero mandar no meu marido em casa? O que Paulo está dizendo aqui? Vocês estão em Cristo. Vocês não vão desenvolver uma santificação com base nos rudimentos do mundo, do culto dos anjos, do culto a si mesmo, do vigor ascético. Vocês vão crescer quando vocês compreenderem o que é a conversão e saber se somos convertidos. E Paulo está tratando os Colossenses aqui como convertido. Para Paulo, a marca disso está no batismo. O batismo, para ele, você vai ver isso no capítulo 2, verso 12, preste atenção. Tendo sido sepultados juntamente com ele, quando? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? O batismo não é um mero simbolismo onde nós nos alegramos e nos emocionamos. O batismo é um sacramento que traz visibilidade ao que é invisível. Quando nós descemos as águas, não é algo para a gente tomar banho lá e para todo mundo se divertir. Quando nós descemos as águas, nós estamos testemunhando publicamente que estamos unidos a Cristo e desvinculados do Adão. Daí por diante, a vida que eu levo é para manifestar o novo Adão e diminuir o velho a cada dia. Então, é disso que Paulo está tratando aqui. Ele vai conscientizar os seus leitores sobre o contraste entre o velho e o novo. As duas coisas não podem caminhar. Por isso, você vai ver expressões como verso 6, por exemplo: por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo aqui? Que há uma ira de Deus, da qual aqueles que estão em Cristo são livres, mas que ela está presente naqueles que não estão em Cristo e que praticam todas essas coisas que ele está falando aqui. Ele diz: é por essas coisas atraem a ira de Deus. Agora, ele está tratando a igreja como um povo não pertencente a essa categoria. Porque para ele, a realidade espiritual é prática. Não é uma coisa subjetiva, transcendente, invisível. É uma coisa que precisa se tornar visível. Como o verbo se fez carne, ele se tornou visível, palpável, se via. Aí, nesse ponto, irmãos, a nossa fé e a vida cristã não é um discurso apenas, é algo para ser visto. Quando Jesus nos chamou de luz do mundo, nunca ninguém ouviu uma luz. Você já ouviu uma luz? Luz não se ouve, luz se vê. A vida cristã é para ser vista, não é para ser apenas discursada.
é para ser vista. Como a gente costuma dizer aqui, não adianta muito nós nos admirarmos daquilo que nós ouvimos, se aquilo que nós ouvimos não estiver transformando nossas vidas. A palavra de Deus não foi feita para ser admirada. Ela vem como uma espada de 2 gumes. E ela corta e ela transforma. É pela palavra de Deus que somos santificados. Segunda pergunta do breve catecismo do Westminster: como viver para glorificar a Deus e gozá-lo? Ele diz: refletindo na sua palavra do Novo e do Antigo Testamento. É pela palavra de Deus que nós aprendemos a viver de forma que glorifique a Deus e que possamos gozar da sua presença, nos desfrutar da presença dele. Então a pergunta aqui é: nossos lares glorificam a Deus? Nossos relacionamentos conjugais glorificam a Deus? Nossos relacionamentos pais e filhos glorificam a Deus? Nossos relacionamentos entre irmãos glorificam a Deus? Nosso desempenho no nosso trabalho glorifica a Deus? Nosso ingresso dentro de uma universidade glorifica a Deus? Tudo que você tem aprendido está glorificando a Deus? A profissão que você quer exercer é para a glória de Deus? Isso está diretamente relacionado ao conceito de conversão e de união com Cristo. Certo? É o que Paulo está batendo aqui para nós. Dito isso, irmãos, eu acho que é importante a gente trazer algumas lições sobre conversão e união com Cristo, que é extraída aqui desse texto e do contexto à sua volta, para mim e para ti, para todos nós. Primeiro, conversão é a união com Cristo. Não pode ser confundido com adesão a algo ou a um entusiasmo emocional momentâneo. Conversão não é isso. Conversão não pode ser atrelado a uma experiência emocional, uma convulsão emocional. Você já deve ter visto, eu vejo muito isso, e talvez nós já tenhamos falado isso, a gente admirar de um culto bom para a gente falar assim: viu como é que fulano chorava? As lágrimas desciam. Isso pode ser e não pode. Pode ser um entusiasmo emocional. Nós choramos. Verdade. Choramos até embalados por uma canção com uma letra que toque as nossas emoções. Mas não vamos confundir isso com conversão. Conversão não é isso. Conversão trata-se de uma transferência do antigo Adão para o novo. Conversão é o romper com o Adão velho e unir-se ao Adão novo. Daí o sentido de novo crescimento. Daqui a pouco a gente vai ver aí quem vem primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Se primeiro convertemos, depois nascemos de novo, ou se nós nos convertemos porque nascemos de novo. São implicações severas na nossa compreensão do que é conversão. Então, o segundo ponto. Ou seja, quando eu digo nessa primeira lição doutrinária do que é conversão, do que é união com Cristo, eu estou dizendo que nós não podemos confundir. E nesse momento nós precisamos olhar para nós mesmos e ver que nós nos chamamos cristãos por quê? Porque nos emocionamos uma vez, porque entramos, porque alguém me falou que ele ia mudar a minha vida, porque ele ia fazer isso comigo, que ele ia transformar, que a minha vida a partir de agora ia ter isso. Se são esses conceitos que ratificam, que fundamentam aquilo que nós chamamos de conversão, com toda a humildade da minha alma, eu estou dizendo para todos nós precisamos repensar sobre ela. Nós nos unimos a Cristo, não porque Ele vai nos dar uma vida melhor. Nós nos unimos a Cristo porque só Ele nos livra da ira vindoura. Só Ele nos livra da ira de Deus, cujo pecado atrai. Por isso somos convertidos. Se a nossa conversão foi porque agora eu vou ter paz, agora eu vou ter sossego, agora minha casa está blindada,
Se a nossa conversão vem por esses meios, repensemos. Porque a Bíblia nos ensina isso. Segunda lição. Aí que vem o ponto. Quem vem primeiro? Ô, galinha. E aqui, venha comigo. Conversão é fruto da regeneração. O que é converter? Se deslocar-se de uma vida de Adão para unir-se com a minha vida em Cristo. O que marca a conversão? O arrependimento e a fé. Aí eu pergunto, como eu vou me arrepender do meu pecado se eu estou morto nele? Eu só posso me arrepender do meu pecado e reconhecê-lo como pecado quando Deus me dá uma nova vida. Quando Ele me dá uma nova vida, eu olho para a velha vida, eu me arrependo dela, eu olho para a cruz e abraço a nova. Então, conversão é fruto de regeneração. O ensino, que é muito comum na igreja, mas que tem implicações, inclusive no que se entende hoje como vida cristã, é achar que você se converteu, por isso você nasceu de novo. Ou seja, o novo nascimento é um prêmio pela tua conversão. A gente não pensa assim. A gente pensa que tudo provém de Deus. Nós não merecemos nada. Se a regeneração não é porque nos convertemos, então nós merecemos a regeneração, porque nos convertemos. O que nós entendemos? Que Deus nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. A glória é dele, tudo é dele, por meio dele e para ele. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Soberania de Deus e não iniciativa humana. A iniciativa humana é me arrepender, porque Deus não se arrepende, e crer no que Jesus fez. Essa é uma atitude minha. Mas essa é uma atitude minha que só pode ser tomada quando Ele injeta a vida nova em mim. Aí, irmãos, o que os colossenses precisavam entender? Estavam buscando algo fora. Como hoje, nos nossos dias, tem que estar sempre buscando algo fora. Por isso que a vida espiritual cristã é rasa. Por isso que é superficial. Por isso que às vezes nos auto-enganamos. E enganamos os outros. Porque ficamos confiando nos nossos carismas, nas nossas frases de efeitos, nas nossas práticas externas de espiritualidade. O Paulo está denunciando isso aqui, esse vigor ascético, essa crença numa espiritualidade transcendente, mística. Joga tudo isso por terra, porque vocês estão em Cristo, não estão mais em Adão. Então agora joga fora a velha vida e abraça a nova e glorifica a Deus com isso. É isso que Paulo está ensinando. E é isso que a gente precisa entender. Se não houver novo nascimento, lembra do que Jesus falou com Nicodemo? Você não consegue ver o reino se você não nascer de novo. É só nascendo de novo que você consegue perceber o reino. Quando você percebe o reino de Deus, você reconhece então a tua natureza pecaminosa, a raiz do pecado que está em mim, em ti. Nos voltamos para Ele com fé e obediência. Então, essa é uma segunda lição interessante. A regeneração não é um prêmio da conversão. A regeneração precede a conversão. A regeneração permite a conversão. A regeneração nos leva à conversão. Daí o ponto para a gente pensar seriamente hoje. Porque não são poucos no meio da igreja em geral que se dizem convertidos, perdoa-me aqui meu atrevimento, cujo novo nascimento é questionável. A gente está vendo pessoas vindo a Cristo por conta das campanhas que, fazendo assim, você vai receber o benefício dele. Então, em resposta ao benefício que ele deu para a pessoa então se diz convertida a ele. Isso aí não é conversão, irmão. Isso é adesão a algum produto bom. É quando o Evangelho deixa de ser a cruz para ser um produto vendável para atrair pessoas.
Mas o Evangelho é a cruz. É a morte e a ressurreição de Jesus. E é a morte e a ressurreição nossa. Precisamos dele. Terceira lição. A conversão e a união com Cristo abre o caminho da santificação. Não existe possibilidade de eu me dizer convertido se depois dessa conversão eu não tenho repulsa e ódio pelas práticas ímpias e desejos pelas práticas justas. Se não há em nós isso, se não há repúdio em nós pelas obras ímpias da nossa antiga natureza, como aqui Paulo classificou de pecados envolvidos com sexo, lascívia, relacionamentos fora daquilo que Deus estabeleceu, adultérios, todo tipo de distorção sexual. Se nós continuamos, mesmo nos falando, nos dizendo convertidos, se ainda continuamos maliciosos, avarentos, se continuamos desse jeito ainda, com maldade, com malícia, com linguagem obscena, com segundas e terceiras intenções, se nos aproximamos das pessoas com o objetivo do que podemos ganhar em troca, se ainda vivemos assim, nós precisamos repensar a nossa conversão e união com Cristo. Porque uma das características de alguém unido a Cristo é desejar a vida dele e rejeitar a vida de Adão. Por isso despojar. É muito mais fácil nós nos despojarmos daquilo que nos enoja. Se você não tiver, você e eu, não tivermos aversão aos atos pecaminosos, eles nunca sairão de nós. É isso aí. Eles sempre ficarão em nós. Se continuarmos justificando as nossas mesmas práticas, dizendo é difícil. Você está dizendo a Bíblia, que a Bíblia está mandando você parar de fazer isso. Se a Bíblia está mandando você parar de fazer isso, é porque a Bíblia diz que você é capaz de parar de fazer isso. E por que você é capaz de parar de fazer isso? Porque a Bíblia diz que a tua conversão é a união com Cristo. Como é que você pode e eu podemos dizer que estamos unidos a Cristo e não podemos dizer não ao pecado? O que dizer com Romanos 6,14 que diz o pecado não terá domínio sobre vós porque está debaixo da graça? Como que pode o pecado nos dominar, nós nos falando unidos com Cristo? Com isso, eu não estou dizendo que o pecado não está presente. Eu estou dizendo que o pecado pode ser rejeitado. Amém. Com isso, eu também não estou dizendo que nós nunca mais vamos pecar, mas eu estou dizendo que por meio do pecado podemos nos santificar. Pastor, se santificar pelo pecado, quem ouviu um dedinho de reflexão esses dias, eu falei sobre isso. Pecado é um meio de santificação. Quando o pecado não santifica? Quando você justifica ele. Quando você coloca a culpa em outro. Quando você diz que é assim mesmo. Quando você diz que é por causa das circunstâncias. É por causa disso, é por causa daquele, continua falando e fazendo a mesma coisa, então isso nunca vai te santificar. Agora, se você pecou e aquele ato pecaminoso desenvolver em você uma repulsa por aquilo que você fez, algo que feriu a si mesmo, a você mesmo, por aquilo que você fez, esse pecado pode te levar à santificação. Porque você vai olhar para a cruz, pedir perdão, largar ele, buscar força naquele a quem você está unido e caminhando. Em outras palavras, o mais contraditório que possa ser, não existe santificação sem penitência. Não existe santificação sem arrependimentos. Arrependimentos no plural mesmo. Nossa vida inteira será uma vida de conversões, de retorno a Cristo, a quem nos unimos, a Ele, a Ele, a Ele. E aí nós vamos nos santificar. 4. Por último, outro ponto que a gente vai entender de conversão e união com Cristo para poder analisarmos a nós mesmos. A conversão e a união com Cristo nos insere numa comunidade diversa. Ela nos insere numa comunidade de diferentes.
ela nos insere numa pluralidade de pessoas. A conversão não nos joga num corpo de iguais, é de diferentes. Aquele que de fato se converteu e está unido a Cristo, ele não vai se familiarizar com uns e rejeitar outros. Ele não vai fazer seleção de pessoas. Ele não vai fazer acepção de pessoas. Porque Paulo está dizendo aqui, versos 10 e 11, quando ele diz: o revestiste do novo homem, está se referindo a Cristo aqui, esse novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui o retrato de Gênesis está aqui. Que a gente está entendendo a redenção em Cristo como uma recriação. Por isso que eu coloquei o título de despojamento da velha humanidade, que quem está em Cristo faz parte de uma nova humanidade. Como diz ele aos Coríntios, aquele que está em Cristo é nova criação, faz parte de uma nova ordem criada. Então a criação que foi atingida pelo pecado, agora é redimida pelo Criador, e em Cristo ele recria e vem uma nova humanidade. Essa nova humanidade, ele diz aqui, traz a imagem daquele que o criou. Você vai ver isso em Efésios, quando ele diz no verso 8 do capítulo 2: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. No verso 9 ele vai dizer: é dom de Deus, não é mérito nosso, para que ninguém se glorie. E no verso 10 ele vai dizer: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos. Então a gente tem aqui o sentido da criação e da redenção. Então quando a gente fala de conversão de união com Cristo, está falando de algo muito sério. Muito sério. A conversão não é para a gente ficar brincando. É o surgimento de uma nova humanidade. É o surgimento daquela que é a agência do reino de Deus, a representatividade de Deus, a imagem de Deus na terra está no seu povo. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar com um cristianismo ralé, de um cristianismo de 2 horas. O cristianismo de 2 horas é um cristianismo dominical. Você é cristão 2 horas, nós somos cristãos 2 horas, enquanto estamos no ambiente do culto. Aqui nós choramos, sentimos o impacto da palavra, acreditamos que a palavra é verdadeira, admiramos a palavra, mas somos capazes de sair daqui e continuar com os mesmos atos pecaminosos de sempre. É verdade. E Paulo está dizendo aqui, olha, é como se ele falasse para os colossenses: vocês não fazem isso pelo vigor ascético, vocês não fazem isso por um culto místico, vocês não fazem isso por uma religião transcendente, vocês fazem isso como resultado da realidade espiritual do batismo de vocês. Se morreste com Cristo, se ressuscitaste com Ele, então andem conforme Ele, da maneira que mais o represente. Então a gente tem aqui 4 lições que nós falamos aqui. Conversão não é entusiasmo emocional, é união com Cristo. Conversão é fruto de regeneração. Se nascemos de novo, nós repudiamos o pecado e desejamos a nova vida. Fruto de quem nasceu de novo. Se declaramos ser cristãos e continuamos com os mesmos pecados, tentando legitimar, tentando botar culpa em circunstâncias e continuando fazendo a mesma coisa, nós precisamos então rever o que é a nossa união com Cristo na prática e não nas expressões teológicas. Aliás, irmãos, a teologia ela é fundamental na vida cristã, porque ela nos explica a razão da nossa fé. Mas a teologia, por teologia, pode tornar apenas nós pessoas soberbas, altivas, que achamos que conhecemos algo que não está presente na nossa vida. Teologia pode resultar apenas em discursos áridos, acadêmicos, de sala de aula. Podemos ministrar aulas brilhantes e verdadeiras do ponto de vista teológico,
Nós podemos desdizer tudo aquilo quando entramos na nossa casa. Espiritualidade cristã é quando aquilo que cremos é uma realidade espiritual que direciona as nossas vidas práticas. Ao contrário, irmãos, nós somos sal insípido, ser pisado pelos homens. Dito isso, algumas aplicações são importantes para nós, e aqui a gente precisa pensar em nossa conversão e nossa união com Cristo. Nós vimos hoje que a vida cristã consiste em realidades espirituais que devem se tornar visíveis. Então a pergunta para todos nós aqui, eu quero que você preste bem atenção nisso, pergunta para todos nós aqui. Você não vai perguntar para o teu irmão, nem vai pensar no teu irmão, você vai pensar em você, como eu penso em mim aqui agora. Se a vida cristã consiste em realidades espirituais que devem se tornar visíveis, eu devo perguntar: será que a minha vida tem mostrado essa realidade de Cristo? Será que a minha vida tem mostrado a realidade do meu batismo? Da minha união com Cristo? Será que essa realidade espiritual está sendo visível em mim? Se eu entendo espiritualmente que o batismo é morte e ressurreição, eu tenho que perguntar: será que essa morte e ressurreição está visível em mim? Será que as pessoas que me veem hoje, cada vez veem mais um velho aframe para trás e um novo aframe surgindo? Pergunta que nós temos que fazer. Precisamos trabalhar nesse processo em nossas vidas. Ao contrário, irmãos, a igreja vai continuar sendo isso que ela tem sido. Segunda aplicação, nós vimos hoje que a vida cristã é marcada pelo contraste entre o antes e o depois, o velho Adão e o novo Adão. Mas isso tem sido realidade de nós. Isso tem sido realidade da tua vida. Você e eu ainda vamos nos gloriar de falarmos: eu sou assim mesmo. Será que é isso? Será que é isso o cristianismo? Há quanto tempo você não pede perdão? Há quanto tempo que nós não pedimos perdão a Deus? Há quanto tempo que você não pede perdão ao teu cônjuge, ao teu filho, ao teu pai, ao teu irmão? Quanto tempo? O que predomina? O velho ou o novo? Os que estão à nossa volta conseguem ver em nós Cristo ou reflexo de Adão? O que eles veem em nós? Igreja de Cristo. Terceiro, nós vimos hoje que a santificação é algo natural em alguém que se converteu. A santificação é desejada por aquele que se converteu, porque aquele que se converteu nasceu de novo. Ele deseja a nova vida. Onde entra a aplicação aqui? Se santificação é natural do convertido, se santificação é um processo natural de quem foi unido a Cristo, que é o que nós estamos entendendo aqui, que ela não é ratificada por legalismo religioso, por religião mística, mas sim pelo despojamento do velho e o revestimento do novo. Se santificação para nós é isso, a gente tem que perguntar para nós: isso tem sido realidade? Nós temos nos despojado do velho para nos revestirmos do novo? A pergunta que você pode fazer: será que alcançaremos um nível de santificação que não precisaremos nos santificar mais? Contrário ao que pensavam os irmãos Wesley, nunca encontraremos um nível de santificação que nos faça com que a gente não precise nos santificar mais. Paulo vai dizer que nós vamos fazer isso até chegar à plenitude do Filho de Deus. A vida da igreja é uma vida de santificação até que ele venha. Uma das piores coisas que pode acontecer conosco é o costume da velha vida. Quer ver algo para a gente entender e traz luz para o que eu estou falando? O que Deus falou para o povo de Israel quando ele entrasse na terra? O que Deus falou para aquele povo?
não deixe nenhum desses povos lá. Porque se você deixar esse povo lá, você vai se contaminar com a prática desse povo. O que tem a ver isso conosco? Uma vez em Cristo, mortifique todos os seus atos pecaminosos, porque se você alisá-los, Ele vai dominar a tua vida de novo e com mais força. Se você não anulá-los pelo poder da cruz, Ele vai dominar a tua mente e o teu comportamento. E você vai ficar, vamos ficar igual o povo de Israel, cultuando a Deus e sendo rejeitados por Ele. Quarta aplicação e última. Nós aprendemos hoje que estamos unidos a Cristo, por isso nós devemos detestar as obras ímpias, desejar as que são frutos do Espírito. Quer ver um indicador legal do nosso crescimento espiritual, da nossa santificação? O que causa em nós quando, dia após dia, nós olhamos para a televisão e vemos o crescimento da iniquidade, da maldade, da violência, da corrupção, do descaso com o pobre, da injustiça, do domínio ímpio do rico. Quando nós vemos isso gera em nós repúdio. Se não gera, é porque nós estamos acostumados com isso. Meu Deus. E se estamos acostumados com aquilo que Deus detesta, nós não podemos falar que estamos unidos a Cristo. Aquele que está em Cristo detesta o que ele detesta. E o Pai que está no Filho, o Filho no Pai, detestam o pecado. Se estamos em Cristo, devemos detestar o pecado. Não só o pecado em nós, mas o pecado que a gente vê nesse mundo. Daí o sentido da igreja se levantar como voz profética. Isso só é possível se nós buscarmos as coisas do alto. Como diz Paulo, buscar as coisas do alto. Vocês vão morrer necessitados, busquem as coisas do alto e busquem uma nova direção. E depois ele diz, pensem nas coisas do alto, ou seja, submetam seus pensamentos a uma nova ordem. Só é possível assim. Nós só precisamos admitir, irmãos, que nós podemos crer em tudo isso que aqui é escrito, em tudo isso que aqui é pregado, mas a gente precisa admitir que talvez nós sejamos mais levados pelas falas dos nossos dias do que pela fala de Deus, pela sua Escritura. Nós precisamos admitir isso. Para concluir, eu posso dizer, sem medo de errar, que todos nós precisamos de Cristo e da ação do seu Espírito. Não é com eloquência teológica que nós vamos resolver essa situação. É humildade para reconhecer, para confessar, coragem, humildade para reconhecer, coragem para confessar, e paciência para esperar que o poder de Deus, através de Cristo, nos direcione, nos dê força, nos domine. Você não vai sair daqui santão de hoje para amanhã, mas você deve sair daqui hoje desejando, pela força desse Deus, que amanhã você se pareça mais com Cristo do que hoje. Que amanhã você se pareça menos com Cristo do que depois de amanhã. Saia daqui desejando, eu quero que aquele com o qual eu estou unido, porque eu creio que eu estou em Cristo, aquele com o qual eu estou unido, eu quero que ele seja visto na minha vida. E aqui, irmãos, quando Cristo for visto nas nossas vidas, a nossa vida será uma evangelização ambulante. Por onde nós passarmos, é o que dizia Paulo, nós vamos exalando o perfume dele. De morte para morte, de vida para vida. Por onde nós passarmos. Onde será que nós devemos começar a exalar o perfume dele? Dentro da nossa casa, nosso lar. Ali. Ali é onde nós devemos exalar o perfume
dessa união com o novo, segundo Adão. Mas é ali também que nós somos mais tentados a alimentar o velho. Então, o ambiente familiar é uma arena de teste. Você começa a ser testado já. Aqui não é ambiente de teste. Na cantina já pode ser. Ali já pode ser. Aqui não. Aqui você está armado, como eu. O ambiente nos proporciona um tipo de comportamento. Lá fora você não vai ter louvores. Lá fora você não vai ter instrumento tocando. Lá fora você não está com os teus irmãos de mãos estendidas para o alto. Lá fora não tem um púlpito para quem você está olhando alguém pregando. Lá fora você está lidando com o teu irmão que tem defeito como você. E é dali para lá que você tem que começar a desejar que Cristo seja mais visto na tua vida e Adão cada vez mais escondido longe de você. Que Deus nos abençoe, que nos ajude. Agora, isso também depende da determinação de cada um de nós. Ok? Pode alguém perder a salvação depois de ter sido convertido? Depende do que é conversão. Se conversão é união com Cristo, morte do velho, nascimento do novo, não se perde. Ok? Vamos orar ao nosso Deus.